Muito boa noite, meus irmãos. Iniciamos então agora a nossa reunião da noite de hoje, nessa terça-feira abençoada. E vamos desde já pedir a Deus, nosso Pai de misericórdia, que possa continuar nos abençoando. Desde já convidamos a todos para que coloquem já a água para ser fluidificada, reúnam os familiares e vamos nos preparar para que nesses instantes façamos a nossa prece. Convidamos a todos, então, nesses momentos, a fecharem os seus olhos. Vamos juntos pensar em Jesus, esse amigo incondicional que tem guiado as nossas histórias e nossas vidas, e pedir que nesta noite possa iluminar a todos nós, envolvendo os nossos corações, que os nossos lares sejam visitados, que tenhamos a bênção, Senhor Jesus, de receber o tratamento, que a nossa família também seja alcançada onde quer que se encontre. E assim, em teu nome, Augusto, pedimos para iniciar a nossa atividade da noite, dando graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos pedindo que dê um feedback aí, se está tudo certo com o som, se está tudo tranquilo. Essa noite nós vamos receber aqui, para falar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa irmã Kelly Oliveira. Já já ela estará conosco. Nós passaremos agora, nesses instantes, para o passe à distância e nós solicitamos a todos que preparem aí a água, já tínhamos falado a respeito disso, né? E vamos nos preparar, então, para a nossa palestra também, daqui a pouco vai iniciar uma palestra muito especial, onde nós temos a certeza que vamos ser alcançados e receber tudo aquilo que nós necessitamos ao nosso bem-estar físico e espiritual. Só um minutinho. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Então, muito boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos aqui para, mais uma vez, conversarmos um pouco acerca do Evangelho, que, na verdade, é um tema que nos inspira. Se tem um roteiro de luz a seguir, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos a recomendação de outro roteiro que não seja esse, porque quando Jesus se intitulou Caminho, Verdade e Vida, é preciso que a gente compreenda o que é seguir Jesus, o que é ter Jesus como um guia. Então, eu queria dar assim muito boa noite a vocês, dizer que esses momentos de interação são momentos felizes, que os nossos corações se reencontram, sobretudo quando nós nos reunimos em torno do Evangelho, na certeza da presença do Cristo conosco, porque é promessa do Cristo que todas as vezes que nos reuníssemos dois ou mais em seu nome, ali estaria o Cristo. Então, eu fiquei aqui pensando, né, nas assembleias onde Jesus participava, a casa de Pedro, que nos narra os evangelhos, né, o próprio livro Paulo e Estevão, uma casa simples, que para o mundo não tinha valor, para os homens, para os doutores da lei, para os homens do sinédrio, os pescadores, que são os nossos apóstolos cristãos, não passavam de homens rudes, pescadores ignorantes, e nós sabemos que a casa de Pedro era a casa do caminho.
Foi a casa onde Jesus fez o primeiro culto do evangelho com uma família, que foi a família de Pedro. E aí a gente vai procurando entender a essência da vida, o que é essencial nas nossas encarnações. Então, o capítulo 24, eu vou pedir a vocês licença para ler um pequeno trecho, porque ele é o capítulo Não coloqueis a candeia ou a lâmpada sob o alqueire. E diz assim, nós vamos ler a parte que São Mateus fala, né? No capítulo 5, versículo 15, ele diz assim: Não se acende uma lâmpada para depositá-la sobre um alqueire, mas é colocada sobre um suporte alto, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. São Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, após ter acendido uma lâmpada, cubra com um vaso ou a coloque sob a cama. Ao contrário, coloca em um suporte alto, para que os que entrem vejam a luz, porque nada há secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e exposto publicamente. Então, cabe aqui algumas observações, né? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Porque, primeiro, que nós precisamos voltar um pouquinho no tempo para a gente entender a candeia, para a gente entender o candeeiro, né? Para a gente poder contextualizar o que Jesus queria dizer com essa simbologia, porque, na verdade, ele fazia uma explicação, como nós contamos histórias, às vezes, para acessar como meio para que alguém entenda alguma coisa que às vezes é complexo para o entendimento. A gente usa um exemplo, a gente usa uma história, isso é pedagógico. Então, Jesus falava por parábolas para ele ter condições de usar os recursos do tempo, das tradições, para ele dizer o que essencialmente queria, né, deixar ali como gravado. Muito bem. Então, se a gente pensar, naquele tempo, a iluminação se dava pela candeia. Então, a candeia era o instrumento que se tinha para se fazer luz. Essa candeia, ela recebia um combustível. Esse combustível, ele era medido. Então, o candeeiro que fala era como se fosse uma vasilhinha que fazia as medidas da quantidade de combustível, vamos dizer assim, de energia que se ia colocar. O que acontecia? Quando não ia usar o candeeiro, que só abastecia a candeia, o candeeiro media com a própria medida que era o candeeiro, botava em cima da candeia e guardava. Mas quando ia usar, tirava aquilo a tampa de cima, colocava sobre o alqueire e ali ele iluminava todo o ambiente. Então, o que acontece? Quando ele faz, nós precisamos entender na história, que história é essa? Quem é a candeia? Que candeeiro é esse? Quando você coloca lá em cima, Jesus está falando da iluminação do quê? Então, eu acho que é importante, no livro Fonte Viva, na lição, no capítulo 81, tem uma coisa muito interessante que Emmanuel diz, que eu acho que é importante a gente compreender. Ele diz assim, ó, transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentora para toda a gente, gastando por isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, ele faz aqui, Emmanuel já começa fazendo uma explicação. Então, qual é a energia que a gente vai usar para acender a luz? Lá era o combustível. Qual é o nosso combustível? Ele diz: as energias da bondade e da compreensão redentora por toda a gente e o óleo da boa vontade. Ele disse, a boa vontade que pressupõe renúncias e sacrifícios. E depois ele diz que com isso, nesse processo, a nossa vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, são simbologias para a gente entender que a candeia, aquela que ilumina,
aquela que dá condições, precisa de um alimento. Que alimento é esse? No caso do combustível, alimenta a candeia, que é o instrumento de se fazer luz. Mas quem é, no final das contas, a candeia, se não a nossa própria oportunidade, se não nós mesmos? Porque quando diz brilhe a vossa luz, Jesus não está falando de nós. Então, o que acontece? A candeia, a gente pode entender assim, a nossa existência, a nossa vida é a própria candeia. E aí a gente precisa compreender que quando fala assim, colocar a candeia sobre o candeeiro, dá a impressão de que está falando assim, que assim que a gente tem um conhecimento, que a gente conhece a verdade, nós precisaríamos sair fazendo pregações sistemáticas, falando do que a gente sabe. Então vamos lá, vamos para a essência. O que mais importa na nossa encarnação? O que é mais importante para o Cristo? Qual é a proposta do Cristo para nós? Então, nós vamos voltar lá no Livro dos Espíritos para a gente contextualizar e botar cada coisa no seu lugar para ficar mais fácil da gente entender. Bom, primeiro a gente precisa entender qual é o fim objetivado com a nossa reencarnação. Qual é? O fim objetivado com a nossa encarnação, segundo a resposta do Espírito de Verdade a Kardec, na pergunta 132, lá do capítulo 2, ele diz assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o que a gente vai observar? Que a nossa existência no mundo de provas e expiações não é uma existência feliz. Ela é uma existência para nos tornar felizes. Portanto, esse processo de iluminação, essa proposta de iluminação, é que a gente, mais do que as palavras, é o que a gente conquista, é o que a gente irradia, é o que a gente vibra. Porque eu posso dizer palavras, né, sonoras, bonitas, mas pode não ser envolvente. Pode ser que as minhas palavras não retratem os meus esforços. Nenhum de nós que está aqui, muito dificilmente um espírito em condição muito sublime, perfeição, está aqui. Esses aí se destacam desde cedo, a gente reconhece pela nobreza do caráter. Salvo essas exceções, a grande parte da humanidade caminha em passos muito próximos. Um mais virtuosos no sentido, outros menos virtuosos naquele sentido, mas tem outras coisas que o outro não tem. E aí a gente precisa pensar o seguinte: é mais importante o que eu falo ou é mais importante o que eu faço? Então, as palavras que atingem o nosso coração não são as palavras que são da boca para fora. São as palavras que irradiam e são a representação, vamos assim dizer, daquilo que a gente se esforça para de fato ser. Então, o quanto a gente ama as pessoas, o quanto a gente está disposto a fazer sacrifício pelos interesses que não sejam só nossos, vencendo essas dificuldades tão fortes que ainda nos deixam tão apegados às coisas do mundo, o egoísmo, a vaidade, a inveja, o ciúme, nos afastam muitas vezes de pessoas muito queridas, incríveis, porque, por exemplo, o invejoso, ele sente desgosto de ver a felicidade dos outros, o progresso dos outros, o êxito dos outros. Então, isso necessariamente, mesmo que ele não diga, ele vibra. E quando a gente vibra, a pessoa sente. E às vezes instintivamente se afasta de nós. Então, quando a gente for dar um pão, ele tem que simbolizar muito mais que um pão. Ele tem que simbolizar o movimento que a gente fez de iluminação interior primeiro, para depois a gente pensar na iluminação exterior. Então, essa candeia é uma medida de amor. Quanto mais você ama, quanto mais você conquista virtudes, mais a sua chama ilumina e é capaz de irradiar para outras pessoas. Então, é muito interessante
quando, nesse capítulo também, Jesus fala aos apóstolos para que eles não fossem até os gentios. E aí a gente vai ver que no planejamento divino tudo tem seu tempo, tem quem vai realizar. E segue uma sequência que envolve a condição de quem vai fazer, se o trabalhador está ou não está pronto para aquele trabalho. Então, quando Jesus disse para os apóstolos não ir aos gentios, é porque, na verdade, cabia a outro grande espírito a tarefa da evangelização, da iluminação dos gentios. Que logo na sequência nós vamos ver que Paulo foi o vaso escolhido, ou seja, cabia a Paulo chegar até os gentios com a sua condição de desbravar as dificuldades, de dominar vários idiomas e de ir de encontro ao Cristo, forjado na luta de redenção da própria alma. Porque Paulo começa como Saulo, perseguindo Jesus, perseguindo os cristãos, e depois ele se torna um dos maiores pregadores da Boa Nova. Porque em todos os lugares Paulo pregava a Boa Nova, mas ali já no exemplo, porque ele vivenciou na própria alma a redenção com Jesus. Então ele não falava das coisas superficialmente. Ele viveu no deserto, ele passou pelas privações, ele fez as renúncias, ele teve que dominar um caráter que muita gente às vezes a gente se desculpa, né? Porque eu tenho pouca resistência, sou pouco tolerante, eu tenho estupim pequeno, mas isso não é isso. Reconhecer é o primeiro passo. Mas o que você vai fazer para a autoiluminação? Como que qual vai ser a cota de combustível que você vai dar para você realmente iluminar a todos aqueles que estão à sua volta? Jesus não espera de nós sacrifícios e não nos oferece um fardo mais pesado do que aquele que podemos carregar. Então, cada um recebe de Deus a quantidade de labor que é possível, que dá conta de suportar. E aí a gente vai ver, quando Paulo está lá no processo já muito sublime, já tinha ele encontrado-se com Cristo, e olha só que interessante, quando a gente fala da iluminação, a gente pensa assim, vamos levar a mensagem. E chega um ponto que ao invés de você levar, ao invés de você ser um mensageiro, você se torna a própria mensagem. Que é quando a gente diz as cartas vivas do Evangelho. Não são mais aqueles que levam as cartas, mas a própria mensagem que vai até as pessoas. Vai chegar um tempo em que nós seremos as cartas vivas do Evangelho. Que a nossa presença vai ser a presença do Cristo representada pelas nossas ações e pelas nossas palavras. Então, Paulo já tinha apanhado, já tinha sofrido açoite, já tinha chorado, já tinha aprendido, né? Já tinha pego lá a lição com Abigail de saber esperar. E muita gente se confunde, né? Quando tem lá assim, Abigail diz para Paulo 4 palavras que a gente repete muito, que a gente diz, que é amar, esperar, trabalhar e perdoar. Só que quando diz esperar, dá a impressão que esperar é esperar, parado. Não, esperar de esperançar. Se vocês observarem a leitura do livro, ele diz espera e na sequência ele diz esperança. Esperança de esperançar, não é de esperar parado. É de aguardar, trabalhando, em ação, vivenciando o evangelho. Por quê? Porque se a gente para, a marcha é sempre para frente. Nós não precisamos correr, dar salto, mas nós precisamos caminhar. Então, a proposta de Jesus é que nós sigamos os seus passos. Seguir é carregar a própria cruz e caminhar. Um passo de cada vez, sem saltos e sem querer, muitas vezes, chegar com pressa nos lugares.
Então, assim, é mais importante que a gente edifique dentro um santuário que não se remove, que o mundo não consegue abalar, e isso é individual, cada um vai fazer a própria iluminação. Você não vai dar o que você não conquistou, você não vai oferecer o que você não tem. E aí Paulo chega a uma conclusão muito interessante. Quando nós estamos ou estudando, ou falando do evangelho, ou onde quer que a gente esteja, tem uma coisa muito importante. Ele diz que às vezes no contato com as pessoas, no contato com as palavras, ele fez uma síntese dizendo assim, que ele observava que naqueles onde as dificuldades de entendimento do evangelho, da proposta de Jesus eram mais intensas, ele classifica em dois tipos de entendimento, e eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Ele disse assim, ó, há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. Ó, vamos prestar atenção. Duas classes de pessoas onde o contato com o ensinamento de Jesus se torna mais difícil. Por que eu quero ler isso aqui? Para nós observarmos se nós não estamos enquadrados naqueles que Paulo define como os mais difíceis, porque saber o evangelho não quer dizer que você vivenciou. Não quer dizer que você vai interiorizar. É muito importante a autoiluminação, que é aquilo que a gente constrói dentro. Para além daquilo que nós dizemos para os outros, nós precisamos edificar esse reino de Deus, que é a proposta da encarnação, da perfeição, é a edificação do reino de Deus dentro de nós, e que a nossa fala irradie o que de fato a gente está lutando para ser, e a conquista que a gente já fez. Bom, ele diz assim, a primeira é a que vi em Atenas, onde ele sofreu imensamente, e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra. Homens que se cristalizam em uma superioridade imaginária e muito presumem de si, os intelectuais. São estes, a meu ver, os mais infelizes. E aí a segunda. A segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes, que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas. Petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. De tal arte entendemos melhor a palavra do Cristo, que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas. E o que é a proposta de Jesus, senão a bem-aventurança? Então, ele diz que não são só aqueles que ele considera os mais infelizes, os orgulhosos, aqueles que presumem que, na verdade, sabem mais do que de fato sabem, e muito menos aqueles que, já conhecendo um pouco da lei, em contato com a fé, em contato com a fé cristã, de posse do conhecimento do evangelho, não conseguem modificar a maneira de ser. Continuam orgulhosos, recalcitrantes contra a dor, lutando muitas vezes com os próprios companheiros de trabalho, com falácia, vivendo na treva, sendo que está em contato com a luz. Mas para estar na luz é preciso abandonar as trevas. E a treva não é externa, a treva é uma condição interior. Então, tem uma colocação muito bonita que o Haroldo Dutra, eu assisti eu vou colar, porque essa é muito legal. Ele diz assim, ó, ele diz que Emmanuel fala numa das pérolas, né, das coisas lindas que ele diz, olha que entendimento interessante, ele diz assim, com o legislador Moisés, porque vamos lá, estamos de posse de revelações progressivas e vamos tomando ciência, tirando o véu da letra que nos dificulta o entendimento e vamos passando a entender o que Jesus nos propõe em espírito e verdade. Então, olha o que ele diz, o que Emmanuel diz? Que com o legislador Moisés aprendemos a viver sobre a terra,
E aí ele fala do Monte Sinai, dos 10 mandamentos, aprendemos a viver sobre a terra. Mas ele diz: mas com Cristo ganhamos asas no Tabor para desferir o voo supremo da imortalidade. Então, nós ganhamos asas com Jesus no Monte Tabor. As bem-aventuranças é a nossa libertação definitiva. Quando é que nós vamos ressuscitar para sempre? Quando não precisarmos mais nascer em corpos perecíveis, em mundos atrasados. O ápice da nossa perfeição, quando nós chegarmos à condição de puros espíritos, e aí ele simboliza, né? Serão as asas dos bem-aventurados, que serão felizes e não mais perecerão. Não terá mais morte nem sofrimento. Liberdade total, ressurreição é nunca mais ter que morrer. E nós vamos caminhar para essa perfeição. As asas nós já temos, as bem-aventuranças nós ganhamos de Jesus, quando nos chama a observação da lei, nos diz quem são os bem-aventurados, os mansos, os pacíficos, os aflitos, aqueles que recorrem a Ele. Os bem-aventurados ainda não são os felizes, mas serão felizes pelas escolhas, pelos caminhos, pelas renúncias. Não existe vitória, não existe êxito sem luta, sem persistência. Mas é importante a gente entender que não somos nós quem determinamos o tempo da nossa prova. O nosso dever é caminhar para frente, seguir, trabalhando, amando, servindo, perdoando e esperando. Porque no tempo certo, as dores acabam. O nosso coração pacifica, esse reino interno de paz se constrói tijolinho por tijolinho. E nós precisamos desenvolver, rogar a Jesus nas nossas orações, que a cada dia nós aprendamos a confiar mais. Porque fé é confiar. E essa confiança, ela é gradual. A gente não desperta para Deus em segundos, em minutos. Nós despertamos para Deus todos os dias, caminhando passo a passo, usando, né, o combustível certo para alimentar a chama que aquece os nossos corações e que também aquece o coração dos outros. Porque, às vezes, a gente não diz nenhuma palavra e a gente ensina muito mais com gestos. E quando nós falamos as coisas que são do nosso coração, as pessoas sabem, sentem, porque aquilo que a gente diz irradia do nosso esforço pessoal de sermos melhores a cada dia. E chegará um dia, como tem na canção, né? Que você com Cristo não é mais você. E ele diz: é um servidor que serve sem cessar. Chegará um dia que nós não seremos mais nós, mas seremos o próprio Cristo, representado em ações e palavras. Então, eu vou encerrar aqui a minha fala, para que a gente tenha tempo. Eu queria que vocês pudessem, se quiserem, né, compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa aí, para que a gente possa conversar um pouquinho das nossas experiências de amor, daquilo que a gente já tem desenvolvido. Tem tanta coisa linda para a gente pensar. Eu penso em Pedro. Não sei se vocês conhecem, eu acho que vale muito a pena, viu, gente? Eu recomendo muito. Quem não tem, comprar o livro do Haroldo, do Novo Testamento, ler o Ato dos Apóstolos, que é a coisa mais linda, as cartas de Pedro, as epístolas de Pedro, desculpa, também tem a de Pedro, mas as epístolas de Paulo, que ele relata, na verdade, as epístolas de Paulo é o próprio Cristo falando. Claro que ali o emissário era Estevão que intuía Paulo, mas Paulo escrevia, ele transformava a carta no próprio Cristo, era como se o Cristo visitasse as igrejas. Pensa que as nossas ações, que a nossa palavra, que a nossa escrita pode se transformar numa carta viva, onde Jesus habita só por aquilo que a gente escreveu, por uma palavra que a gente disse, uma mensagem, uma postagem, porque Jesus não tinha os recursos que nós temos hoje. Ele tinha todos os recursos, mas não tinha materialmente. Então, você
você escreve uma coisa edificante, você fala uma palavra de amor, você entrega uma mensagem, você divide o pão, você se ocupa das pessoas, porque não é só distribuir, você tem que pensar que para além do sustento material, para além do pão, para além da sopa, as pessoas sofrem de dores espirituais que exigem da gente tempo, dedicação, atenção, um coração dócil que sabe ouvir, que sabe escutar, que para um pouquinho e pensa que se você está feliz, não basta. Não basta que o meu lar seja feliz, porque ninguém é feliz sozinho. Então, nós aguardamos muito que Jesus possa ir iluminando, dando a cada um ferramentas para que o nosso, digamos assim, que a família seja a família universal. Nós temos um único Pai, que é Deus. Deus espera que nós sejamos os fortes, aqueles que estão em condições, possam erguer os fracos, que por meio da mediunidade nós possamos socorrer os espíritos encarnados e desencarnados, que a nossa luz brilhe a ponto de mostrar para alguns o caminho. Se nós não damos conta de resolver as questões do mundo inteiro, tem muita gente para a gente ajudar perto de nós. Mas muitas vezes essa dedicação exige de nós uma série de questões mesmo de superação. Então, eu acredito que nós somos uma caravana, nós todos, que labutamos na doutrina espírita, que estudamos a doutrina espírita, que ela se transforme em ações, que esse reino de Deus tão esperado seja edificado no nosso ser, começando a ser bons com aqueles que estão dentro da nossa casa, depois com aqueles mais próximos, e aí nós vamos vivenciando, aprendendo a ser bons de verdade, com todos, compreendendo, amando, servindo, e aí nós vamos observando que cada dia que a gente aprende a amar de verdade, o nosso ciclo de amizade, as pessoas que estão perto de nós, as que nos amam, que nos compreendem, que fazem parte da nossa família espiritual, vão só chegando. E eu brinco que são os mimos de Deus, né? Deus mima a gente, trazendo amigos queridos para perto, para suavizar a nossa caminhada, para ombrear conosco e transformar a nossa vida em muitos episódios de alegria e de confraternização. E é assim que eu me sinto aqui, com vocês todos. Pode ser que tenham pessoas vendo que a gente não se conheça, mas não vai faltar oportunidade, porque o trabalho abre aí as portas dos reencontros, né? Então, que Jesus nos abençoe. Ok, Kelly. Nós vamos seguir por aqui mesmo, gente. A gente agradece a participação. Foi muito bom. Os elogios aqui cortados, um atrás do outro. Eu contratei o fã-clube, não foi, gente? Tem uma legião de fãs. Eu acertei tudo com eles antes. Tá tudo certo. Tudo bem. Então tá, a gente agradece. Vamos para os nossos avisos agora.